Olá, sejam bem-vindos à aula de entrada e saída de dados em Python. Nesse módulo, a gente vai aprender como exibir as informações para o usuário usando a função print e como capturar os dados do usuário com a função input, e também algumas técnicas de formatação de string. Esses conceitos são fundamentais para tornar qualquer programa mais interativo e dinâmico. Bom, vamos começar explorando a função print, que é uma das funções mais usadas em Python. Com ela conseguimos exibir mensagem no terminal, que é útil para dar informações ao usuário ou depurar o código. Bom, a função print, como já viu nas aulas anteriores, a gente tem essa síntese aqui e a gente coloca o texto que a gente quer exibir dentro das aspas. Então, a gente pode colocar aqui um texto aleatório. Bem-vindo. E aí, quando a gente roda o código, ela exibe uma mensagem no nosso console de aplicação. Bom, para exibir uma mensagem, você pode usar tanto aspas simples quanto aspas duplas para definir um string. Então, você pode usar as aspas simples aqui também pela frase, que ela vai funcionar do mesmo jeito. Essa diferença, assim, é mais uma escolha pessoal e ela ajuda na hora de lidar com strings que contêm apóstrofos ou aspas internas. Então, se tivesse uma aspa interna aqui, ele já não funcionaria. Então, é mais para diferenciar, assim, o nosso código e não ficar bagunçado. É mais uma escolha pessoal essa escolha das aspas. Bom, a função print ela também permite imprimir múltiplos itens de uma vez, separados por vírgulas. Por padrão, print separa esses itens com um espaço. Então, quando a gente coloca aqui, por exemplo, aqui tem uma frase, nesse exemplo aqui, e a gente coloca uma vírgula, outra vírgula, e entre esses elementos aqui, a gente coloca o que a gente quer introduzir na nossa frase. E aí aqui de novo, e aqui a gente coloca outra variável que a gente quer introduzir na nossa frase. Quando a gente roda o código, a frase fica completa dessa forma aqui. Então, deixa eu só mudar aqui. Ele sempre adiciona um espaço separando as variáveis quando a gente adiciona. Se a gente faz múltiplos itens de uma vez só, a gente imprime múltiplos itens. Além disso, Python também permite usar caracteres de escape para criar novas linhas, tabulações e muito mais dentro de uma string. Então, quando a gente utiliza esse caractere aqui, ó, o barra n, a gente está indicando que até esse ponto aqui a gente a gente é uma linha. Quando a gente chega nesse caractere aqui, barra n, ele quebra a linha e pula para baixo. Então, o caractere barra n aqui, ele indica que a nossa frase tem que pular para a linha de baixo. Então, toda vez que a gente coloca um barra n, ele vai fazer isso. Se eu colocar, por exemplo, um barra n aqui ó, no meio da frase, ele vai quebrar ó, e ele divide a nossa frase aqui. E o barra t, ele cria uma tabulação. Então, o que significa o barra t? O barra t, quando a gente coloca ele está indicando para a gente que a frase ela vai ter uma tabulação e que ela vai ter um espaço maior, igual no exemplo que a gente viu agora. Bom, a função print ela também tem dois parâmetros que são o sep e end, que permitem personalizar a forma como os itens são impressos. Sep controla o separador entre os itens e end define o que será impresso no final. Então, por padrão,
a gente tem que o separador de uma frase. Deixa eu só apagar isso daqui para demonstrar. X. Vamos só para demonstrar aqui. Tem uma aspas aqui. Só apagar isso aqui. Tá. Por padrão, o que a gente tem no meio da nossa frase é que ele vai ser um espaço. O CEP e o END, ele permite a gente a controlar o que vai ser exibido no como espaço aqui, e o end ele controla o que vai ser exibido no final, que normalmente é uma quebra de linha, ou seja, vai para a próxima linha. Então, ó, quando a gente tem um erro aqui, isso aqui. E aí a gente consegue controlar o que vai ser colocado no meio. Então eu posso mudar aqui, ó. Posso colocar, por exemplo, o caractere X, que é exibido no meio é o X. Posso colocar um 8. Vai ser exibido no meio é o 8. E no final aqui a mesma coisa. Por exemplo, posso colocar aqui, ó. E aí a gente controla o que vai ficar entre o espaço, entre as frases e no final da nossa frase da função print. Python permite o uso de aspas triplas para poder criar textos mais longos. Então, quando a gente precisa fazer um texto mais longo, a gente utiliza as aspas triplas dessa forma aqui, em vez de dar de apenas uma aspas, para poder escrever texto mais longo, em vez de ter que escrever várias strings e formatar elas. Então, essa é uma forma fácil de definir strings e prática para lidar com grandes blocos de texto, pois evita a gente ter que concatenar várias strings diferentes. Bom, existem outras formas de concatenar strings, formatar strings em Python. Uma das mais poderosas é a fstrings, que permite incluir variáveis diretamente na string, né, utilizando os colchetes. E essa técnica torna o código mais legível e fácil de escrever. Quando a gente quer formatar uma string e incluir variáveis dentro dela, a gente pode usar os colchetes aqui, utilizando a fstring. E aí o texto, a gente pode vir aqui, ó. O texto ficaria aqui. Por exemplo, aí eu poderia mudar esse variável aqui e o texto ele mudaria. Então fica mais dinâmico o código. Outro método é o format, que a gente coloca a variável e a gente inclui os colchetes, né? E depois no final a gente inclui o método format com as variáveis que a gente quer mudar. Então, quando a gente roda o código, ele modifica dinamicamente nosso código, ele fica mais legível e fácil de escrever. Então, a gente tem outros métodos de formatar strings em Python. Bom, agora que a gente já sabe como exibir os dados, nós vamos aprender como receber os dados do usuário usando uma função input. Esse recurso é fundamental para os programas ficarem mais interativos. Então, quando a gente quer receber algum texto digitado pelo usuário do teclado, a gente utiliza a função input, que ela é escrita dessa forma. A gente digita input, coloca o parênteses, a aspas, e a gente pode colocar um texto, né? Qual é o seu nome? Aspas aqui. E quando a gente rodar o código, ele vai perguntar qual é o nome, então a gente pode colocar aqui. E quando eu clicar em Enter, ele vai automaticamente printar a frase com a variável nome incluída dentro dele.
Então a função input ela sempre retorna o valor como uma string, mesmo que o usuário insira um número. Então se eu inserisse um número aqui, ele ia retornar assim. Deixa eu rodar o código novamente. Coloca um número aqui, ele vai retornar como uma string. Bom, e no caso que a gente quisesse realizar operações ou receber um número do usuário, a gente precisaria converter, né, a entrada de uma string para um tipo numérico, um int ou float. Então a gente faria assim: a gente coloca primeiro int, abre o parênteses, né, abre e fecha e coloca a função input dentro do nosso código. A mesma coisa com o tipo float aqui. Então, quando a gente rodasse o código e o usuário digitasse, essa, essa, o número, né, que o usuário digitasse ele seria automaticamente convertido para um tipo inteiro ou tipo flutuante. Então, quando a gente rodasse o código aqui, ó, ele, ele indicaria qual que é a altura. Para a gente fazer demonstrar aqui que nesse caso aqui não funcionaria, por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, nome mais nome. E aí eu colocasse um número, ele ia printar duas strings. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu pegasse idade, que ela seria um inteiro agora, colocasse idade mais idade. Quando eu rodasse o código, deixa eu rodar aqui, é 12 mais 1. Aqui nesse caso ele soma a idade como se fosse um inteiro, como se fosse um tipo, um número. E nesse caso aqui ele recebe esse número como se fosse uma frase. Então a gente precisa converter para poder funcionar como um número. Bom, nesse vídeo nós exploramos a entrada e saída de dados em Python, aprendendo sobre a função print, que é, printa, né, os dados na nossa tela, e a função input, que recebe os dados do usuário. Esses são conhecimentos essenciais para desenvolver programas interativos. Obrigado por assistir. Até o próximo módulo.